Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa É Saúde, onde você tem a oportunidade de ter uma consulta com um especialista de forma gratuita. Hoje nós vamos receber aqui no estúdio a odontopediatra, a doutora Cindianara de Vadim, para esclarecer um montão de dúvidas minhas, suas e dos internautas. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Fabiana, tudo bem? Quando eu compartilhei hoje na rede social que você viria e abri para perguntas, já bombardearam com muitas perguntas. Que bom. E é bom porque a saúde bucal é muito importante, né? Com certeza. O que talvez muitas pessoas ainda não saibam é que começa a se cuidar fazendo um pré-natal odontológico, é isso? Mesmo Isso. grávida, você deve procurar a Exatamente. dentista. Por quê? Então, porque é importante que a mãe cuide da própria saúde bucal para saber cuidar da criança e para que tenha hábitos saudáveis, e mesmo porque vários estudos constatam que quando a mãe tem alguns problemas mais graves odontológicos, como algum problema periodontal, que é o caso de problemas gengivais, né, que não é a gengivite em si, mas problemas mais graves, eles podem, esse tipo de problema pode provocar até um parto prematuro, o nascimento de crianças de baixo peso. Então, tem uma relação bastante direta com o bebê. Tá. Né? Porque a saúde começa pela boca, a gente sempre fala isso. Então, é importante que a mãe tenha hábitos saudáveis, né? Tenha uma boa saúde bucal, para não prejudicar, né? a própria gestação e, em sequência, E isso o parto. acontece em que fase da gravidez que ela deve procurar? Desde o início já. É? Na verdade, a gente tem assim épocas que a gente considera um período de segurança melhor, né? Que vai do terceiro até o 7º mês. Tá. Né? Esse período é um período que a gente... Mas, independente disso, ela pode procurar no que ela tenha, né, a confirmação de que está grávida, ou em algum tempo depois do 7º mês também. O período que a gente considera seguro, por quê? Porque é um período que ainda está, né... já passou aqueles primeiros meses de muitas náuseas em algumas gestantes, não todas, né? E até o 7º, porque não tem o incômodo, a barriga não tá tão grande ainda, então pelo posicionamento na cadeira, né? Que a gente tem que posicionar de uma maneira que fique confortável, que não provoque uma queda de pressão. Então tem todo um protocolo. Um cuidado diferente. E um cuidado diferente para o atendimento da gestante também. E o que você recomenda uma vez ao mês? Tá bom para ela ir? Ou Normalmente, depende? o que acontece? Você vai, né, faz a tua anamnese, a tua consulta, vê o que você tem para fazer, faz o teu tratamento, aí você tá liberada, né? Vai continuar os mesmos, né, os mesmos tempos de a cada 6 meses, todas as pessoas, independente se é gestante, se é criança, devem consultar, né, um dentista. E aí, ou se ocorrer durante esse período algum caso emergencial, alguma coisa, né? Mas não existe aquele mito de antigamente que gestante não pode tratar. A gestante deve tratar. Né? Deixa eu aproveitar que você falou em mito, pegar esse gancho teu. É verdade ou é mito que a gravidez pode até enfraquecer um pouco os dentes? Você já ouviu falar nisso? Tinha gente que falava, né? Tem muita gente que a mulher que fala. fica mais propensa, Não, na verdade, sabe o que é? O que acontece é que quando a gestante tem problemas de náuseas e de vômitos, então acontece a ação do suco gástrico, né, que no refluxo que vem, e aí, claro, ela tem uma mudança no pH bucal, então por isso que diz a tendência de cárie, né? Antigamente se dizia assim, que cada gravidez era normal, perdia esse dente, quebrava por causa de cálcio, não é nada disso que vá para o bebê, não. O bebê vai aproveitar da mãe, durante a alimentação da mãe, as coisas que vão para o bebê, não que ele sugue, tire da mãe, entendeu? Certo. Não é isso. É só pela situação que, às vezes, ela começa a comer com uma maior frequência, né? Então, existem umas mudanças hormonais também. E é isso, não que, na verdade, a gravidez enfraqueça. Não é. Isso é mito, então. Isso é mito. Tá bom. Vamos supor que o bebê nasceu. Quando é a hora de fazer a primeira consulta ao odontopediatra? Então, hoje a gente tem um programa municipal, Ponta Grossa também já tem,
que existe o teste da linguinha também, agora. Por quê? Porque às vezes a criança pode ter a língua presa, então isso já é feito nos primeiros dias. Tá. Né? Eu já atendi paciente de 23 dias para fazer. Daí a gente faz, não é uma frenectomia, é uma frenotomia. Tá. Então, é diferente, né? Então, existe esse teste, aí você já tem que ter um contato odontológico. Então, desde pequenininho, para ver a posição de freios, para ver outros problemas. Às vezes, tem crianças que nascem com dentes, né? E às vezes, aí você tem que fazer um exame para ver se esses dentes fazem parte da arcada ou se eles são extranumerários. Porque o que acontece? Tem crianças que podem nascer com dente e ele não ter sustentação, então ele é molinho. Às vezes a gente tem que tirar, porque a criança pode aspirar. Engolir. Engolir não tem problema. O problema é a aspiração que vai para o pulmão. Então, Então, por isso que tem que fazer um exame já desde bebezinho. Se não tiver nada, você vai, né? A gente orienta, porque tem que fazer uma limpeza da cavidade oral já também. Não vai usar uma escova, mas, né? Então, tem maneiras de a gente higienizar a boquinha do bebê. Tá. Então, vamos supor que o meu bebê está normal. A gente já fez esse teste de língua, etc. E aí a gente vai fazer a primeira higiene, que é a famosa higiene com o lencinho com a fraldinha. Pode ser uma Conta fraldinha de boca, pode As mães ser que uma estão assistindo gaze. já se arrepiaram, porque a gente dá graças a Deus a hora que a neném A criança dorme. dorme. Mamãe dormiu, daí você vai abrir a boca e vai com a gaze. Isso é importante sim. Porque o que acontece? Só mama, né? Seja a amamentação natural quanto artificial. Então, você vai pegar como você falou, uma fraldinha de boca, uma gaze. Tá. Tá passando lá. E aí você vai fazer a higiene, né? Você não precisa colocar luva, gente. Essa foto é uma foto, né, deve ser uma especialista, de especialização. Então, aí você faz, né? A limpeza dos rodetes gengivais, como a gente chama, que são as gengivinhas, da bochecha, da linguinha, né? Para não ficar nenhum resto de leite acumulado. Tá. Porque quando a criança mama, um tempinho depois você vê, fica aqueles branquinhos do leite, né? Então, você já estimula a criança a manipulação oral, né? Para já ir criando o hábito. Certo. Porque senão você espera que a criança tenha dentes para começar a limpar e escovar. Tem criança que deixa e tem criança que não deixa. Então, se você começa isso, tudo que você cria o hábito no início, é muito mais fácil de você conservar. Tá. E eu acredito que tem criança que nem acorde, né? Que fique. Tem criança que é bem acostumada que não tem problema Tem criança que quando nenhum. desliga a chave, eles desligam mesmo. Você carrega, leva de um lugar para o outro, transporta e eles não se mexem. Então, é importante sim fazer a higiene bucal, mesmo nos bebês que ainda não têm dentes, pelo menos depois de mamar antes de dormir. Isso. Uma vez ao dia. Pode, no começo quando não tem dente até pode, né? Mas depois quando começam a nascer os dentinhos, aí não dá para, não tem como. Mesmo que tenham 2 dentinhos, porque a gente tem o que a gente chama de cárie de mamadeira, ou seria cárie da amamentação, que são, né, lesões que começam branquinhas, com manchas brancas, e aí vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Conforme não existe a higienização, o cuidado, ela vai evoluir para uma cavitação. A gente até tem imagem aí, eu vou pedir lá para a Michele colocar dessa cárie de mamadeira. E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque você nunca imagina que uma criança vai ter cárie só mamando. Então, o que você fala é essas manchinhas que aparecem primeiro, começam manchinhas, mas ali a parte superior já tá cariada, né? Já. E tem uma outra foto que é bem pior, mas é para que as mães fiquem atentas mesmo, que é quando já está com a cárie. É uma cárie horrorosa. Eu lembro que a minha primeira matéria para a tua revista foi sobre isso. E você falou, eu fiquei apavorada porque eu achei muito feia a foto, mas eu vou pedir para a Michele colocar, porque assim, esse é lindo, olha que carinha linda. É uma foto com os dentinhos cariados. Enquanto não entra a foto, vamos falar disso que você falou, 2 dentinhos, etc. Antes de vir o dentinho, tem aquela fase que eles têm aquela coceira. Tem alguma coisa que as mães possam fazer para aliviar quando está essa erupção dental que dá essa coceira toda? Então, eu costumo orientar as mães dos meus pacientinhos para usar os mordedores, que a gente tem muitos no mercado, várias marcas, né? Vários tipos, tem desde galinha pintadinha de acordo borracha. com o bichinho que eles gostam? E tem os mordedores que tem dentro,
tipo como se fosse um silicone, um gel. E aí esse você pode colocar no freezer, né, e dar geladinho, que alivia. ele vai aliviando, né? Entendi. Então assim, não adianta, não existe pomada, essas coisas. Nada não, alivia. Nada, Tá. não é porque é uma coceira. O que mais resolve são os mordedores mesmo, né? E as massagens, você pode usar eu trouxe essa dedeirinha, Esse é que ótimo, você gente, pode ó. massagear, ó. Isso você, né, pode massagear a gengiva e você já pode, quando ele tiver só os dentinhos, né, da frente, que a gente fala, Bem você macio. usa para fazer a escovação. Ó, que legal. Fica prático para a mãe usar, né? Porque coloca aqui a E dedeira e já aí coça. você viu que tem as sardinhas e esse lado que tem as bolinhas, que é para Coçar. massagear e coçar a Que gengiva. delícia, ó. E já é uma maneira de ir incentivando E já vai incentivando a escovação, a né, higiene. desde Tá. pequenininho. Isso vende em farmácia, né? Normal. Qualquer farmácia tem. Beleza. Então, para aliviar, tem que ser a massagem mesmo, ou essa coçada, né? Posso falar esse termo? Você vai massagear e vai coçar a gengiva. Voltando a falar da cárie bucal, que idade já pode aparecer isso? Já nos primeiros dentinhos já pode aparecer? Pode, se não tiver uma higienização. Claro, existem outros fatores, né? Porque a cárie, ela é multifatorial, o surgimento. Não é só a escovação em si. Tá. Então, tem alimentação, tipo de dieta. Às vezes, a criança pode ter algum problema sistêmico também, que também influencia, né? Tá. Mas assim, se não for cuidado, se não for atendido, desde o primeiro dente pode. Já pode ter. Para chegar no caso, naquele caso que você viu que, né, A gente vai mostrar uma foto horrorosa aí de cárie de mamadeira. Não é tá uma lá? coisa que, não tá aqui. né, Não tá. já começou nos primeiros dias mesmo, né? Acho que eu fiquei tão assustada que eu nem mandei a foto. Enfim, a mamadeira pode pode ocasionar cárie pela falta de higienização. É isso. E às Não vezes é o que o mamar, não é dar de mamar, gente. Não. É a pode falta mamar, de é higienizar. higienização. Né? E outra coisa, às vezes, né, dá mamadeira para a criança quase que o dia todo, a noite toda, né, a criança dorme e fica mamando ainda. E o que vai dentro, né? Nescau, açúcar direto, né? Então, mesmo que adoce com mel, o mel também é doce, também faz né, mal. também. Eu vou aproveitando o gancho, vou sair um pouquinho aqui fora da ordem, só para a gente falar que você falou da mamadeira. Em um programa anterior, eu entrevistei um ortodontista, e aí muitas mães perguntaram sobre as mamadeiras, etc. E eu deixei as perguntas para fazer para você, que é odontopediatra, justamente sobre isso. Que bico usar para as crianças? O bico ortodôntico. Que é esse biquinho diferente, ó. Tá vendo? Tanto a mamadeira com bico ortodôntico quanto as chupetas. Porque as chupetas, a gente não indica, mas é aquela coisa, às vezes torna-se um mal necessário. Tem que ter, É melhor, às vezes, a chupeta do que a criança começar a chupar o dedo. Né? Porque o dedo não tá. tem como você arrancar fora. E a chupeta depois você o negocia, hábito do dedo né? é pior, o hábito né? do dedo é muito pior. Aí a gente tem que entrar com muitas... Olha que legal, são tamanhos diferentes. São tamanhos diferentes, tá vendo? né? Bem pequenininho, daí vai aumentando. Ó. A gente tem hoje fases, né? É por fases. Então, é de 0 a 6 meses, de 6 meses a 18 meses, e assim vai, né? E como que higieniza isso? Põe para ferver ou não? Não precisa pôr para ferver. Você pode colocar na água quente mesmo, né? Pode, às vezes, pegar uma escovinha para escovar, para não ficar... E, claro, a chupeta você tem que trocar também, né? Não pode ficar com uma chupeta... Eternamente, que fica com aquelas... Bom, estamos recebendo aqui a doutora Cindianara de Vardim, que é odontopediatra, e hoje o papo é esse, é saúde bucal, como usar a escova correta, a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui. Você pode aproveitar o intervalo e enviar sua pergunta para 42 9916 8456. A gente já volta. Estamos retornando e o programa de hoje é sobre odontopediatria. E para responder as perguntas sobre esse assunto, eu estou recebendo a doutora Cindianara de Vardim. Bom, a gente está falando em saúde bucal. Sempre que eu entrevisto você, você frisa a importância de limpar a língua também. Também. Por quê? É um hábito que muitos adultos ainda não têm. Muitos adultos... A criança também, né? Você também tem que estimular em criar o hábito.
porque fica, né, se vê que a língua da gente não é lisa, ela tem as papilas, né, Certo. gustativas. Então, o que que acontece? Os alimentos também vão entrando ali. Aí, às vezes, você vê, né, a língua. Se você ficar 2 dias sem raspar, sem escovar ou usar um raspador, você vai ver que a língua fica com uma crosta branca, que a gente chama de sabor, língua sabugosa. Aham. E aquilo é uma das principais causas de mau hálito, é da língua. Ah, falta de É escovar a a falta língua. de escovar a língua também. Então, né, se você estimula já bem pequenininho, Aham. vai Já se tá tornar um funcionando. hábito igual você penteia o cabelo, você Eles vão acostumar com eles vão isso. acostumar. Tá, mas e por exemplo, eu tenho que usar esses raspadores ou eu posso escovar a língua? Você pode usar o raspador ou você pode escovar. Isso vai depender da tua adaptação, porque é aquela questão. Às vezes a criança, você vai escovar e você, como é a mãe que faz a escovação, às vezes coloca a escova muito atrás e provoca náusea. Ou Náusea. Ah, Aí entendi. eles acabam não deixando escovar da outra vez. E com o raspador você puxa, né? Você veja, esse é um raspador infantil, Bem né? Ele é pequenininho, ó. odontopediátrico mesmo, é bem pequeno. Aham. Aí tem os maiores, né? Ó, que bonitinho. E eles são bonitinhos também, né? Para chamar Pra atenção chamar mesmo. atenção. Tá. Exatamente. Então ensina a criança, claro que no começo a Não, mãe é vai sempre a mãe vai acompanhar. fazer, né? Eu sempre aconselho, porque a criança não sabe, não tem ainda uma coordenação motora para fazer nem raspar, nem escovar a língua e os dentes. Então é interessante que a mãe supervisione essa escovação ou um adulto junto, né? Até que idade a gente deve supervisionar? Uns 8, 9 anos. Às vezes eu tenho paciente que com 12 anos, às vezes precisa dar uma olhada Pelo ainda, menos uma né? vez a mãe Pelo tem que menos olhar. uma vez tem que dar uma olhada, às vezes tem que ir lá e mostrar onde que não está escovando, né? Para isso a gente tem os evidenciadores de placa, que a gente, né, faz a evidenciação no consultório, explica para a mãe. Às vezes eu forneço para, né, para a criança levar, porque aí você escova, dá o evidenciador e aí ele vai marcar onde não Aonde está, ficou. aonde ficou a placa ainda, né? Que Então legal. é bem... Uma pergunta que sempre fazem, e eu acredito que é curiosidade de diversas mães, é como escolher a escova dental. A partir de que idade que a criança já começa a usar a escovinha? Apareceu o dente, já começa a usar a escovinha. Pode, né? Como eu falei, a gente usa a dedeira enquanto tem só os anteriores, e aí quando começa os molares, é interessante que use a escova porque ele tem aquela superfície intrincada, né? Que tem os sulcos, aí a gente tem, olha, tem desde pegar aqui, essas ó. bem E pequenininhas, olha que que amor, são de porque tem fases os também, né? personagens que eles adoram, né? Eles adoram. Então tem... Ai, que bonitinha essa escova, ó. O que tem que ser? Cabeça pequenininha? É a cabeça pequena, é cerdas macias, né? Não pode ter cerdas duras, ela não pode, ela tem que ser macia mesmo, né? Tá. E a criança, às vezes, você tem que trocar um pouco mais, com um tempo menor, porque eles mordem, às vezes, a Eles ficam escova, né? carregando E a é a escovinha. partir do momento que a cerda abre, ela não tem Não mais serve eficiência, mais. não serve mais, né? Então, A gente tem um vídeo, não sei se eu já posso chamar, é um vídeo que é infantil mesmo, com desenho animado, que ensina essa A escovação não só para criança, mas também para adultos. Porque isso vai depender muito de como você aprendeu a escovar os seus dentes. Antigamente fazia só trenzinho, só frente e trás. Depois os especialistas ensinaram que você tem que fazer movimentos circulares, enfim. Achei que é muito válido, embora seja um desenho infantil, né, claro. Todos nós assistimos a dica de como escovar bem os dentes. Vamos ver? Vamos soltar? Agora é hora de fazer sua higiene bucal. Vamos já pro banheiro. Ninguém merece. Vamos começar com um aliado de longo alcance, o fio dental. Assim? Isso mesmo. Faça igual ao que eu vou te mostrar. Leve até a gengiva e faça movimentos suaves de vai e vem na horizontal, encostando em um dos dentes. Agora, passe o fio por todo o espaço entre um dente e outro, um por um. Comece pelo lado de fora dos dentes de cima. Incline a escova e faça movimentos circulares para remover os restos alimentares que estão entre os dentes e a gengiva e na superfície polida dos dentes. Agora, vá para o lado de dentro e repita os movimentos circulares e inclinados.
No lado de dentro dos dentes da frente, segure a escova assim e movimente de cima para baixo. Agora, escove a superfície onde é feita a mastigação em movimentos de vai e vem no sentido horizontal. Agora é só repetir esses passos nos dentes de baixo. E finalmente, escove a língua. Ela também merece ficar limpinha. E para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele bochecho com um bom enxaguatório bucal. E de quebra, ajudar na prevenção da placa bacteriana das cáries e do mau hálito. E tem que ser isso mesmo, né? Porque tem que chamar atenção. Uma série de movimentos diferentes. Porque eles aprendem assim, né? Não adianta às vezes você ficar só explicando no modelo. Então, a gente tem que evoluir junto com a, né? Com a mídia e para ensinar, né? Para fazer. Bom, vamos supor que essa escovação, essa higienização não foi assim tão bem feita e apareceu a cárie. Como tratar uma cárie em criança? Como é que é isso? Precisa anestesia? Não precisa? Como é que é? Bom, a gente vai fazer uma avaliação, né, do tamanho da lesão. E aí a gente tem várias técnicas de manejo de atendimento da criança, né? A gente tem, como eu digo, tem uma que é o do dizer, mostrar e fazer, que eu costumo sempre falar para a criança tudo que eu vou fazer, porque não adianta você querer enganar a criança. Tem que dizer ser assim, eu não vou fazer isso e você fazer, ela não vai confiar em você e você não vai conseguir condicionar, né? Então a gente tem técnicas de condicionamento, tem crianças que às vezes vai precisar de uma sedação, né? Mas cada caso é um caso. Depende mas de normalmente, Fabiana, se você condicionar bem e se você, né, criar confiança com a criança, não tem problema. Ela fica. Eu tenho pacientes que não querem mais que a mãe entre junto, que já querem ir sozinhos. Então, assim, vai muito do primeiro contato que tem, né? Por isso que eu digo a importância de você fazer tratamentos preventivos. Levar a criança você não antes. deixar esperar o problema acontecer, né? A cárie surgir. Por quê? Porque aí o tratamento vai ser mais invasivo, né? Vai ser uma coisa mais chocante para a criança. Aí eu vou precisar usar anestésico, eu vou precisar... né? Eu despendo de outras coisas, né? Entendi. Que às vezes acaba assustando. Então, porque é muito mais fácil você levar o teu filho ao consultório para fazer intervenções preventivas como profilaxia, aplicação de flúor, selante, do que você levar para fazer uma terapia pulpar, que é um tratamento de canal no dentinho de leite. Existe isso? Existe, bastante, né? Então, que assim... horror. Já pensou o sofrimento da criança? Aí é aquela coisa, né? Quando a criança já chega com dor, às vezes até com o rostinho inchado, com edema facial, o que você tem que fazer? Você já vai ter que intervir na primeira consulta. Eu não vou ter aquele tempo de mostrar, de orientar direito, de mostrar o que é o consultório para a criança, porque ela chega com dor. Entendi. Eu vou ter que primeiro atender sanar a dor. E aí, nesse tempo, eu não tenho, né, aquele primeiro momento de acostumar a criança. Então, por isso que é importante, né, você fazer primeiro o tratamento preventivo. Certo. Tudo que previne, você não trata. E sair bem menos dolorido. Menos dolorido, às vezes mais, como se diz, mais rápido também, né, sessões mais rápidas para o paciente. Você falou em profilaxia. E em selante. Isso. Profilaxia é uma higiene. A limpeza, que certo. É conhecido por limpeza, né? Mas a gente chama de profilaxia. E o selante, em que idade faz e em que dentes pode fazer? Então, o selante a gente faz em molares. Sejam eles permanentes, sejam eles descidos ou de leite. Mas a gente precisa de critérios também, né? Então, a gente faz em dentes que sejam com sulco muito profundo, onde a gente veja que retém muito alimento, depende também da dieta da criança, do risco cárie instalado nessa criança, se essa criança já tem uma atividade de cárie, né? Então, não são todas as crianças que precisam do selante e nem todos os dentes que precisam também ser selados, né? Então, você tem que avaliar também. Porque né? tem mãe que faz selante e aí acha que não precisa mais escovar os dentes. Mas não é, porque é assim, né? O selante, ele tá lá, ele tem uma durabilidade grande, só que o que acontece? Às vezes, né, como você falou, fiz selante, então pode comer isso. Não precisa mais. Não.
selante, se ele tiver uma fraturazinha, se ele tiver uma bolhazinha, né? Aham. Ali ele vai acontecer o quê? Vai acontecer uma infiltração, a mãe acha que está selado dentro e quando ela for ver, a criança vai estar com dor, reclamando, e aí já está um problema instalado, E né? o dente pode estar cariado. Exatamente. Gente, é muito sério, tá vendo? Como é importante você cuidar da higiene bucal dos seus filhos. Cuida dos seus, não é? Então aprende a cuidar dos seus filhos também. Tenho que chamar intervalo, né? A gente vai para mais um intervalo. Prometo que breve. Aproveita para enviar sua pergunta para a doutora Cíndia Nara através do telefone 42 9916 8456. A gente já volta. Estamos retornando, recebendo aqui no estúdio a doutora Cíndia Nara de Vardim, falando sobre saúde bucal das nossas crianças. Uma pergunta que veio que eu achei muito interessante é se cárie é contagioso. Cárie passa de um dente para o outro? É uma teoria, até um tempo atrás a gente dizia que a cárie era muito contagiosa, agora a gente tem outros estudos, como eu te falei, que é uma doença multifatorial. Aham. Então, assim, quando você tem a cárie instalada, você tem um risco maior de ter essa lesão em outros dentes, né? Então, se você tem uma lesão aqui, você não cuida, a bactéria já está presente dentro da tua boca, né? Então, ela vai. Entendi. Mas não que, digamos assim, como a gente falava há um Há anos tempo atrás, atrás, que se você pegasse aquela coisa do assoprar. Claro que a gente não indica que a mãe experimente né, Papinha. a papinha lá para ver se está quente ou frio. Por quê? Porque a flora bucal de um adulto é diferente da flora da criança, né? Então, o que que acontece? Não é higiênico isso, né? Mas não que assim, que vá transmitir tudo na hora ali, né? Existem as possibilidades, Tá. Tem que ter o né? cuidado, E tem que ter mas... o cuidado. Bom, vamos lá. Gostaria de saber se essas manchinhas brancas que meu filho tem perto da gengiva já podem ser tártaro. Ah, a criança tem tártaro? Tem. Tem? Também tem, porque é assim, o tártaro nada mais é do que a placa bacteriana ou biofilme dental, que a gente fala hoje, né? A gente fala biofilme dental. Então, começa aquela crosta branca que forma. Se não é higienizado, não é removido, ele vai endurecendo. E exatamente igual um adulto. Se ele não for escovando, vai. Isso. Não tem com a mesma incidência que o adulto, mas tem. E como a pergunta foi das lesões brancas próximas à gengiva. Pode ser, né, eu não estou vendo a criança, não posso dizer. Mas normalmente lesões brancas pré-cárie, que a gente diz, são exatamente próximas à gengiva. Então quer dizer que tem que ficar mais atenta, já fazer uma consulta para ver o que é. Né? Assim como pode ser, pode não ser. Né? E no caso de ser o tártaro mesmo, tira com a escova? Remove com a escova? Ou tem que adulto às vezes não consegue? Não, aí vai ter que levar ao consultório, fazer higiene. uma profilaxia, né, no consultório. Ó, tá vendo? Criança também precisa remover. Gostaria de saber se os produtos existentes no mercado, como a marca Tal para gestante, na prevenção da transmissão de bactéria da cárie, para crianças de 0 a 4 anos, realmente tem eficiência e eficácia. Quem pergunta é a Silvia. Ela perguntou sobre os enxaguatórios, no caso. Deve ser. Né? Eu vou falar o nome. Posso falar o nome aqui? Malvatrikids Momi. Esse é um enxaguatório? Malvatrikids, na verdade, tem a pasta, que é o Malvatrikids, né? Tem um enxaguatório, que é o infantil. E ela falou da Malvatrikids Baby também para criança de 0 a 4 anos. Só que assim, a criança de 0 a 4 anos, ela não sabe bochechar e cuspir tudo. Então, tem que ter um certo cuidado, porque né, não pode ficar engolindo. Então, eu não aconselho enxaguante bucal para criança menor do que 4 anos. Tá. Tem que ser maiorzinho para saber maiorzinho. fazer. É a mesma coisa da pasta, do creme dental, com flúor ou sem flúor. Hoje já existem estudos que você pode usar com flúor já desde bebezinho. Eu continuo ainda na minha teoria ainda de que, porque um pouquinho que engula todo dia, né? E pode a fazer gente mal. Pode, porque o flúor é um medicamento. Como todo medicamento, ele tem um efeito colateral. Né? Tá. Então, quando for, até uma das perguntas, como eu escolho o creme dental?
Então, sem flúor, até que Até idade? 3 anos eu costumo dizer para não usar com flúor, aí a gente Aham. faz, se necessário, a gente faz uma prescrição do flúor para a mãe passar, né, com a gaze ou com a fraldinha de boca, que a gente tem uma concentração que você usa uma vez por semana ou uma concentração que você pode usar todo dia. Né? Tá. Então, isso a gente orienta quando a gente Então, faz as até 3, consultas. 4 anos, sem flúor. Sem flúor. Tá, depois já pode escolher, né? Pergunta para a doutora Cíndia se existe fio dental para criança. O meu filho não usa o meu de jeito nenhum. Não, ele não tem. O fio Diferença? dental não tem diferença. O que tem diferença é que às vezes você compra o pequenininho que tem dos personagens. Não que seja entendi. fio dental Não infantil, é a, não. a O textura que é não. diferente. O que acontece é que existem os fios o fio dental, existe o extra fino, existe o fino, existe a fita dental, e aí vai depender, né, da adaptação de cada pessoa. Tá. Então é tudo igual, É só tudo muda igual. a carinha. Pega o seu e é- cola a cara de um personagem. Põe no personagem que ele Põe vai uma achar que carinha é diferente infantil. que dá certo. O meu filho tem 7 anos, caiu no futebol e quebrou o dente. Devo consertar ou posso deixar assim mesmo? Foi o dente permanente, com certeza, com 7 anos, Que né? idade começa a cair os dentes? É, normalmente? normalmente nasce o primeiro dente permanente aos 6 anos e não é na frente, né? É o molar dos 6 anos. Ou então, às vezes, ele começa já a trocar os dentinhos inferiores. Claro que às vezes existe alguma variação, né? Toda regra tem sua exceção, não é diferente com a troca dos dentes. Mas primeiro nasce o molarzinho dos 6 anos, 2 no inferior, 2 no superior, aí começa, né, Vírus permanentes. Se ele tem 7 anos, provavelmente, se for o dente permanente, é lógico que já tem que fazer, Tem que arrumar. a colagem tem que arrumar. Se for um dente de leite, não, porque ele já vai trocar, né? Já está na hora 7 de já trocar. tá mais do que na hora. Ela não assinou. Então é importante você saber se é o sei dentinho se de é, leite. né? Se for o permanente, é claro que Tem que né, trocar. não tem que... Até eu vou aproveitar essa pergunta dela. E você já escreveu para a revista sobre protetores bucais para criança praticar esporte. Isso. A função desse protetor é exatamente essa. Exatamente essa. É, né? Crianças que praticam esporte. A criança que pratica, porque a gente vê que os esportes de impacto, na verdade, né? Os esportes coletivos, ou mesmo às vezes algum individual, alguma coisa que você tenha o risco, né? Mas principalmente a gente vê muito em esportes coletivos, porque às vezes leva, né, um empurrão, uma cotovelada, ou mesmo bate, né? Vão de encontro um ao outro. Tá. Ou às vezes não toma, tá praticando esporte e cai. Eu cai. tenho muito no consultório. Acontece, Infelizmente, as fraturas de incisivos centrais superiores é muito grande. Até acho que tem uma foto aí de um molequinho que tem uma moldeira, mordendo uma moldeira preta, assim. Essas moldeiras vêm de pronta, encomendado, como é que é isso? Esse protetor bucal. Eu aconselho, na verdade, a gente faz individual, né? Até tá. tem pré-fabricadas, mas elas não são tem a mesma função. confortáveis. Não, elas são, né, em casas de esportes até você encontra. Mas elas não são bem adaptadas, porque elas são tamanho pequeno, médio e grande. entendi. E Aí dente não é certinho. assim, né? Tá. Então você tem que fazer uma análise, você tem que olhar a oclusão dessa criança, ver a parte ortodôntica dela. Outra coisa, se a criança usa aparelho ortodôntico, ela pode também usar um protetor bucal. Tá. Só que tem que ser feito só para ela. Entendi. Não pode colocar Diferente, qualquer né? protetor, porque aí pode até atrapalhar o tratamento ortodôntico, né? Esportes radicais, você falou. Moleque é meio difícil, porque quase todos os Skate, esportes que eles né? fazem. Próprio ciclismo. Bicicleta, skate, basquete, vôlei, qualquer As lutas esporte em si, né? que possam ocasionar impacto ou queda. Exatamente. Então, esse protetor, só em cima, usa em cima e embaixo. Normalmente usa... os boxeadores, eles usam tanto superior quanto inferior. Tá. Mas ele é bem desconfortável, né? Então, normalmente a gente tem que ver bem direitinho a cara, mas normalmente é o superior. Protegendo E a o que a parte de gente cima vê já tá bom. mais é que o impacto maior é sempre na arcada Sempre superior. nos dentinhos da frente, né? Isso, Ai, sempre que na dó. frente. Bom, vamos lá, vamos respondendo as perguntas aqui. Crianças têm sensibilidade nos dentes? É uma pergunta. E com quantos anos ensinar eles a escovar os dentes? A Adriane da Nova Rússia está perguntando. Não, com Criança quantos tem anos? sensibilidade já?
Alguma criança pode ter isso? Pode, porque às vezes tem crianças que têm o bruxismo infantil e que provocam um desgaste muito grande, Ah, tá. né? Então pode ser isso. Ou às vezes alguma tem crianças que têm um pouquinho de sensibilidade a mais, né? Normalmente é mais no caso de desgaste pelo fato do bruxismo, né? Às vezes patológico Aham. A ou gente já vai não. falar do bruxismo aqui. Adriane, então assim, a doutora Cíndia já comentou que você começa a escovar, aparecer os dentinhos. Você já vai Já ensinando vai desde, que quanto na verdade, antes, você já vai melhor. higienizando a cavidade bucal antes de ter dente, com as dedeirinhas, né? Tá, começa Que com esses e começa com depois vai esse, depois passando passa para a pra escova. escovinha. Antes de perguntar do bruxismo, tem uma outra mãe aqui que falou que o filho caiu, ele tem 9 anos, caiu, não quebrou o dente, mas o dente da frente está bem amarelo. Por quê? Porque o que acontece? Quando você tem o impacto do trauma, os nossos dentes eles são presos à gengiva, digamos assim, e ao osso, por fibras ligamentosas, que a gente chama de Tá. ligamentos, né? Que tem ligamentos periodontais. Quando acontece de uma queda, de bater, às vezes arrebenta, né? E o que acontece? Provavelmente, se ele está mudando de cor, ele está passando por um processo que vai acabar com uma necrose pulpar, digamos, o nervo vulgo, né? Assim, os leigos, né, que a gente fala, o nervo do dente, ele, tipo, morre, né? E aí, o que acontece? Provavelmente, esse dente vai ter que passar por uma terapia pulpar, fazer um tratamento Ele vai endodôntico. escurecer mais ainda. Porque, então, o que acontece? Tem que fazer uma radiografia, tem que fazer um exame clínico para ver por que, né? Mas se ele está mudando de cor, provavelmente ele está com alguma alteração na polpa dentária. Ó, fica atenta porque pode sim ficar mais escuro ainda, se já começou a escurecer. E às vezes, né, porque aí como se, né, o dente fica com o canal, a polpa morta ali dentro e ela pode necrosar e pode provocar aí um processo na raiz, então várias, Tá. né, vários problemas que Podem podem né? acontecer. Tem que cuidar sim, tem que atender, tá bom? A gente está conversando aqui com a doutora Cíndia Nara de Vardim, odontopediatra. Nós vamos para o último intervalo e eu já volto passando as suas perguntas aqui. Feito? Aproveita aí. 42 9916 8456. 2 minutinhos. Até já. Estamos retornando e hoje o nosso bate-papo é com a odontopediatra, a doutora Cíndia Nara de Vardim. Você falou que as crianças podem ter sensibilidade porque tem bruxismo. Então, é legal a gente esclarecer aqui o que é o bruxismo, né? Então, o bruxismo existem 2 tipos, Tá. né? O patológico e o fisiológico. O fisiológico, como já diz, né, tem fases, né? Ele tem uma certa idade, às vezes até uns 4, 5 anos, porque tá a acomodação dos dentes ainda, às vezes algum problema de espaço, então ele vai, né, vai Mexendo. E o patológico, que aí tem vários porquês, até o psicológico, o estresse da criança hoje em dia, que faz um monte de coisa, um monte de atividade, né? Então, a gente tem que primeiro ver qual o tipo, né? E, assim, quando o desgaste é muito grande, às vezes provoca sensibilidade, aí a gente tem que entrar com um tratamento. Tá. O bruxismo que a doutora Cíndia está falando é quando as crianças ficam rangendo os dentes, Tem né? Eles uma ficam fase que é esfregando normal, o dente um né? no outro. Até que nasçam os dentinhos, os molares, até que nasça, que faça esse levante da mordida naturalmente, que é através da erupção dos dentes, né? Então, isso tem umas normal, fases tá. normais. Agora, quando isso se torna, né, que a gente vê que é de fundo patológico e que começa a provocar sensibilidade, aí a gente tem que fazer um tratamento. E né? tem cura. Tem tratamento e tem cura. Tem tratamento. Cura, a gente vai ter que ver também, né, motivo, primeiro o motivo e remover a causa para aí a gente. Tá. ver É porque tem mães que relatam que escutam do outro quarto a criança fazendo barulho nos dentes. Então, é uma coisa super séria, que tem que cuidar. Que tem que cuidar, né? A gente tem tratamento, a gente não faz placa de mordida igual adulto, né? Então, é diferente. É diferente, né? Tá. O tratamento é diferente. Meu filho se queixa muito de dor de cabeça, já foi ao oftalmo e não tem nada. Pode ser bruxismo?
Não fala a idade, Não. nada, Manda mais né? uma mensagem Tem pra gente que- falando a idade aqui para Teria facilitar. que ver a idade, o que pode, às vezes pode, porque Essa o pressão, próprio né? apertamento, o bruxismo, ele pode desencadear dor de Uhum. cabeça, dor na articulação aqui, né? Então, pode ser, se já levou, né, no oftalmo, de repente faz uma avaliação odontológica Para ver se também, não é alguma coisa né? dos dentes, Mas né? é interessante saber a idade. Olha que amor. A Carla tá falando que não aguenta mais comprar creme dental porque a filhinha dela, de 4 anos, come tudo. Não pode comer Não pode comer, Carla. Mesmo a de criança, não pode comer, né? Não é aconselhável. Eu já sei, ficar, aquelas né? gostinho de tutti-frutti. Mas o que a gente indica é que tem que pôr, né? A gente fala assim que a gente só suja a escova com a pasta. Põe o volume como se fosse um grão de arroz, Certo. né? E aí esconde a pasta, né? Pra não comer, porque não tem como, bonitinho. né? Lembrei dos meus pequenininhos que adoravam andar com a Adoravam quando escovinha, a mordendo escovinha. assim. Olha, de quanto em quanto tempo eu devo trocar a escova dental? A gente fala 3 meses, mas é como eu falei, quando ela começa a abrir as cerdas, às vezes começa a abrir antes dos 3 meses. Por exemplo, um paciente em tratamento ortodôntico, a escova não dura 2 meses. Já né? vai abrir todas Já as vai sardinhas. abrindo. A criança que morde a escova. Outra coisa, eu sempre aconselho aos pais a ter 2 escovas iguais para a criança. Então, uma que você deixe a criança escovar sozinha, Certo. e a outra quando você for fazer aquela escovação supervisionada. Por que iguais? Porque se for diferente, ela vai querer pegar a escova que você tá. Entendeu? Ah, tá. Então você tem. Porque aí aqui a criança pequena escova, ela vai morder, tudo bem. Né? Mas aí você tem a outra que tá com as cerdas certinhas, tudo que aí vai Perfeitas, higienizar que dá corretamente. certo. Pede para a doutora ensinar novamente qual escova comprar dependendo da idade. Então, você estava falando que tem fases, Tem fases, né? Olha, essa daqui você pode usar já desde 6 meses, quando começar os dentinhos, ou né, a partir de 8, 9 meses. Isso Essa vem também. escrito quando a gente vai comprar? Todas as marcas têm hoje tem indicado para... indicado de 0 a 6 meses, de 6 a... Exatamente igual a chupeta. Tá. Ó, a mãe que falou que perguntou do filho que tem dor de cabeça, ele tem 9 anos. Tem que ver, porque aí aí 9 anos já não é, se ele faz o bruxismo, já não é um bruxismo fisiológico. Tá. Né? Já é alguma coisa patológica, né? Então tem que atender. Tem que atender e fazer uma avaliação, né? É difícil você dar um diagnóstico sem olhar. olhar. Eu brinco sempre aqui que... Brinco não, eu comento que é a oportunidade das pessoas terem uma consulta gratuita com um especialista, mas a gente sempre deixa claro que as pessoas... Uma é diferente, as pessoas são diferentes. Os problemas então, também, né? nós falamos genericamente, mas cada um tem que ser avaliado para ser indicado o tratamento correto, etc, etc, né? Senão a gente faz uma brincadeira aqui que acaba... Não é assim, não é regra, né? A gente fala de uma maneira normal. É possível criança ter mau hálito? Minha filhinha tem 4 anos e muitas vezes sinto um gostinho ruim na boca dela. Com 4 anos, bem novinha. Às vezes porque pode não estar escovando a língua direito, né? Ou às vezes também, né? Não necessariamente só dos dentes. Aí tem que ver, como tudo, né? O que acontece na boca, tem que fazer uma avaliação e ver o que está provocando, né? Mas não é normal, né? 4 anos Se não ter. escova a língua, se não tem uma higienização boa, pode. Se tem algum problema, né, de amígdalas, né? Às vezes também pode ser algum problema de refluxo da criança, né? Então tem várias tem que fazer coisas uma que levam avaliação. isso. Tem que sempre fazer avaliação. Essa é ótima. É verdade que chicletes, mesmo sem açúcar, causa cárie? Tudo que você come, que você não higieniza depois, né? Porque alguma coisa ele tem, né? Pode causar cárie, então. Né? Não que ele vá causar, é aquela coisa. Vários fatores unidos vão desenvolver, né, uma lesão cariosa. Não é os chicletes em si. Não, né? É como eu falo, a criança, ela não que ela vai dizer assim, você não pode nunca comer doce. Não é. A criança pode comer doce, ela pode tomar um refrigerante.
desde que ela tenha uma higienização boa, né? depois. É claro que a gente orienta para ter uma dieta saudável, né? Certo. Para comer frutas, para preferir sucos, né, naturais, lógico, né? A gente não incentiva uma alimentação errada. Tá. Mas, vez ou outra, se a criança vai comer um doce, ela pode comer. Tá. Mas é a higiene, né? A escovação em si, o uso do flúor, né? O acompanhamento odontológico é que vai manter essa saúde bucal em dia. Né? É uma série de fatores Uma série de juntos, fatores né? juntos. Para a gente terminar, tem uma mãe perguntando se criança pode ter doença na gengiva. Doença periodontal ou gengivite, pode. A gente tem as periodontites juvenis, né? Então, existem situações que pode ser pela higienização deficiente, né? E existem situações que podem ser problemas sistêmicos também que acarretam. Então, se a criança tem algum distúrbio, se tem alguma síndrome, né? Existem crianças portadoras de necessidades especiais que às vezes têm problemas gengivais maiores do que crianças que não têm problemas, né? E às vezes elas têm só problema gengival e não tem problema de cárie, às vezes, sabe? Tá. Não tem tanta lesão cariosa, né? Então tem que cuidar com doenças como diabetes, né? Tem que cuidar com doenças sistêmicas como anemias, né? Então sempre tem que ver o porquê desse problema gengival, porque normal não é, né? Então você tem que cuidar. Principalmente quando começa a ocorrer sangramento gengival espontâneo. Às vezes, se a mãe percebe que a criança no travesseiro, às vezes, baba e às vezes fica com sangue. Então, se não for um problema local, no dente, de placa, né, de biofilme de acúmulo, tem que investigar para ver o que está causando Pode ser um isso. problema. Às vezes pode ser um problema até, né, sanguíneo, né? Tá. Olha, eu adorei aqui hoje o nosso bate-papo com a doutora Cíndia Nara de Vardim. Eu sei que vão ficar muitas perguntas em aberto. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar aqui em Ponta Grossa, 42 3223 2007. Mas o grande alerta meu e da doutora Cíndia para você é que você cuide e faça a higiene bucal sim. Desde bebezinho, comece a se cuidar. Cuide, faça a prevenção quando você estiver grávida, faça o tratamento e depois ensine isso diariamente aos seus filhos. Ainda dá tempo e vale muito a pena. Obrigada, viu, doutora Cíndia? Obrigada, boa noite. Olha, tenho certeza que esse programa traz essa proposta de incentivar a sua melhor qualidade de vida. E tudo começa com dentes saudáveis, com uma boca saudável. Então, incentive os seus filhos a escovar e a limpar bem os dentes, tá bom? Eu agradeço a equipe, agradeço a oportunidade de entrar aí na sua casa e convido você a ficar ligadinho na nossa programação. Obrigado, até amanhã, saúde e paz. Tchau, tchau.